sabe qual é o nosso maior problema? É que às vezes a gente fala muito de problema, quando na verdade a gente tem que falar com o problema. Enquanto eu falo com, eu não revelo com o que está dentro de mim com relação ao mal que ele está me trazendo. Tem muita diferença, tem ou não tem? Muita diferença. E se eu viver falando de problema, o problema, a tendência é ele crescer, a tendência é ele me sufocar, a tendência é ele provar para mim de manhã, de tarde, de noite que ele está ali e que ele não vai sair quando eu falo de problema. Agora, quando eu falo com o problema, eu estou mostrando para ele que ele vai ter que sair. E eu estou transmitindo para ele a certeza de que ele não vai resistir. É importante a gente entender isso nos dias de hoje, igreja. Porque reunião como essa daqui, querido, nós jogamos vocês para cima. Nós tentamos levar vocês a entender que vocês são capazes de vencer, que vocês são capazes de suportar, de determinar e o milagre acontecer. Nós acreditamos nisso. Agora não adianta a gente acreditar nisso, sendo que você sai daquela porta para fora, você continua falando de problema. Você não fala com o problema. E se você não falar com ele, ele não sai. Quando eu falo dele, ele cresce. Quando eu falo com ele, a tendência dele é só o quê? Ele diminuir. É esse o espírito que tem que estar dentro de você. Põe uma coisa dentro de você. De repente você saiu da tua casa hoje, o diabo já vem conversando contigo. É mais uma semana, né? É mais uma semana, né? Vamos ver o que Deus prepara, né? De repente você saiu da tua casa assim, ou você saiu do seu local de trabalho com este pensamento. E o que mudou da semana passada para essa? Se nós não falarmos com ele vai estar sempre mostrando para mim e para você que ele é maior do que a nossa fé, que ele é maior do que o nosso Deus, de que nós não podemos vencer ele, que a gente tem que se conformar. Quando a gente fala dele é assim. Agora quando a gente fala com ele, aí ele é obrigado a sair. Ele é obrigado a fazer o quê? Esses dias eu fiz uma visita num asilo de velhinhos aqui em Porto. A dona ali estava comigo. Você já parou para você analisar o que você encontra no asilo? No asilo você só encontra história do passado. No asilo você só encontra história do quê? Do que eu era, do que eu fui, do que eu fazia, de que eu tinha. Sim ou não, igreja? Muda alguma coisa? Não muda o quê? Não muda nada. Posso te fazer uma pergunta? Posso? Onde é que você acha que estão os piores demônios? Num cemitério ou num hospital? Onde é que você acha que estão os piores demônios? Num cemitério ou no hospital? Por quê? Porque os que estão no cemitério já foi sepultado. Os que estão no hospital tendem a ser sepultado sem conhecer a Deus. A gente precisa entender isso hoje, para que a gente venha parar de falar com quem? Com o problema. Mas que eu vou falar com ele e ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que sair. Ele vai ter que desaparecer do meu casamento. Ele vai ter que sumir da minha vida financeira. Ele vai ter que abandonar a minha família. É isso o espírito dessa reunião, poxa. E é isso que tem que estar dentro de você. Você tem que revelar a tua força contra o problema.
problema. Diga glória a Deus. Não é entrar semana e sair semana, entrar mês e sair mês, e você continuar falando com eles ou deles. Porque se a gente continuar falando de problema, ele só vai crescer. Ele só vai o quê? Ele só vai crescer. Agora, quando você fala com ele, você pode ter certeza que você se vê forte, você se faz forte, você vai partir para cima e você vai vencer. Amém, pessoal? Presta atenção nisso. O nosso adversário, ele está determinado a causar dor em cada um de nós. A missão dele é provocar dor em quem? Em nós. Só que eu vou te dizer uma coisa, você vai acreditar? Vai acreditar? Você só vai sujeitar isso, você só vai continuar convivendo com isso, se você entender que você está dando para levar. Mas se você carrega dentro de você uma revolta, um desejo de justiça, se você alimenta dentro de você a certeza de que o que você tem praticado te dá o direito da herança, então é hora de colocar o diabo para correr, pessoal. É hora da gente colocar ele para fazer o quê? Para correr. Irmão, presta atenção nisso. Ele tem que sair. Ele não pode resistir. Ele não é maior do que a sua fé. Ele nunca vai ser maior do que o seu Deus. É esse espírito que a gente tem que viver constantemente. Porque enquanto eu falar de problema, o problema vai continuar sempre presente na minha memória. Quando eu falo com ele, a tendência é eu remover ele da minha vida. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pergunta para o vizinho se ele entendeu. O que ele falou para você? Então fala para ele, vamos reagir, meu filho. Porque sem você perceber, às vezes você saiu da tua casa conversando com o miserável. Mas uma semana difícil aí. Mas uma semana que... Sim ou não? Entenda uma coisa. Deus não quer que a gente lembre Ele de nada. Ele só quer que você se lança. Ele só quer que você provoca. Ele quer que você revela para Ele o tamanho da sua indignação. Mas não é com palavra não, pessoal. É com atitude. Não é com palavra não. É com determinação. Glória a Deus, pessoal. Quem entendeu? Vamos reagir?